Eu aprendi a aceitar que eu não gosto da minha mãe. E que eu não gosto da presença da minha mãe. Caraca, Ryan, foi ela que te deu a luz. Cara, deixa de ser escroto. Cara, que coisa estranha você tá falando aqui. Sim, meus amigos. Tá ligado? É isso. Eu estou falando em público para 600 mil pessoas. Uma coisa que está entalada na minha garganta desde os meus 8 anos de idade. E aí galera, Jesus na área, tudo bem? Olha só, eu tô aqui para comentar sobre um vídeo do Ryan que ele intitulou com Cuidado com a Família. E ele fala da mãe dele, dizendo que da mãe e do pai, ele fala que descobriu na terapia que ele não gosta da mãe dele. Isso é um grande problema, galera. E eu tô falando esse vídeo aqui, tô fazendo esse vídeo não para criticar o Ryan Santos, mas pra gente pegar através do exemplo dele. Você percebe que o Ryan tem um comportamento moral bem duvidoso para quem tem convicções religiosas cristãs, como eu. Então o comportamento dele, eu não digo nem duvidoso não, ele é moralmente não aceito por nós cristãos. Beleza? É um comportamento que nós deveríamos repudiar. Mas que tipo de comportamento é esse? É um cara que usa mulheres apenas para o seu prazer sexual e só as enxerga para isso e não tem vontade nenhuma de casar. E ele repudia o casamento, ele fala que pornografia e masturbação foi algo que influenciou positivamente na vida dele, que foi responsável pelo sucesso dele. Isso ele falou em um vídeo que eu até já fiz um vídeo sobre isso, depois você assiste aqui no canal. E agora ele falou que não gosta da mãe, que descobriu isso na terapia. E eu vou só colocar o trecho aqui que ele assume isso, que ele confessa que não gosta da mãe. Assiste aí, depois eu volto. Eu aprendi a... como é que eu posso falar isso, cara? Eu tenho que ser muito sacudo pra dizer isso aqui em público. Eu aprendi a aceitar que eu não gosto da minha mãe. E que eu não gosto da presença da minha mãe. Caraca, Ryan, foi ela que te deu a luz. Cara, deixa de ser escroto. Cara, que coisa estranha você tá falando aqui. Sim, meus amigos. Tá ligado? É isso. Eu estou falando em público para 600 mil pessoas. Uma coisa que está entalada na minha garganta desde os meus 8 anos de idade. Então, você viu o trecho aí do vídeo, né? Que ele fala que não gosta da mãe. Esse vídeo, galera, ele é um vídeo muito rico. E essa constatação de que ele não gosta da mãe, que ele obteve na terapia, foi uma constatação muito boa. Agora, ele precisa saber o que fazer com esse sentimento que ele descobriu. Que ele precisa ressignificar esse sentimento. Ele não pode seguir adiante, ele não vai conseguir seguir a vida adiante com esse sentimento de não gostar da mãe. Tem um texto lá em Malaquias, que é o último versículo de Malaquias 4. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. E o último versículo, antes do Novo Testamento, que já vem sobre as boas novas de Jesus, fala que Deus enviará o profeta Elias para preparar o caminho para o Messias, para Jesus. E essa preparação do caminho se dá convertendo, Elias vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que Deus não venha e fira a terra com maldição. Então presta atenção, Deus ele tem um compromisso com a família, ele ama a família e ele quer ver famílias restauradas, libertas e vivendo bem. Tanto é que o termômetro de Deus vir ferir a terra com maldição é justamente esse esculacho da família. São filhos que não têm o coração convertidos aos pais e vice-versa. A desunião familiar, a desconstrução familiar. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, certo? Porém, existe uma instituição que é mais imagem e semelhança de Deus do que nós como indivíduos. Um homem é imagem e semelhança de Deus e a mulher também. Mas quando o homem se une à mulher e forma uma família, isso é mais fidedigno à imagem e semelhança de Deus, porque Deus ele não é uno, ele é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha como eles se denominam. O próprio Jesus chama Deus de Pai, né? E são 3 pessoas. Então a figura que mais demonstra imagem e semelhança de Deus nessa terra se chama família. Por isso que Deus quer tanto que a família seja funcional. E Deus sabe a importância que é para o ser humano ter uma família funcionando de forma harmônica. E esse é o termômetro de Deus para que ele venha e fira ou não a terra. Se os pais estiverem brigados com os filhos e os filhos com os pais, ele vai ferir a terra com maldição. Se eles não estiverem, ele não ferir a terra com maldição. Ah, mas Deus é mau, ferir a terra com maldição? Não.
Porque ferir a terra com maldição é justamente trazer juízo sobre a terra. E quando nós estamos sob juízo, nós somos confrontados no nosso comportamento. Não é para isso que o juiz julga. Olha, o seu comportamento está errado, você vai ser punido. Mas se você mudar, você vai continuar vivendo uma vida normal, ninguém vai encher teu saco. Nós, juízes, não vamos te julgar pelos teus bons comportamentos, mas você precisa mudar. Então todo o juízo de Deus, ele é um convite à mudança de caráter, de comportamento, de mentalidade, de pensamento. Então eu falei aqui sobre a importância da família. E o Ryan, ele percebeu na terapia isso, que ele não gosta da mãe. Aparentemente, de acordo com o vídeo, ele ainda não sabe o que fazer sobre isso. Ele apenas alertou no vídeo assim, ó, cuidado com a família. E eu acho que ele ainda precisa se encontrar um pouco mais em relação a isso. Por quê? Porque, na verdade, nós não temos que ter cuidado com o que nos fazem. Nós precisamos aprender a lidar com o que nos fazem. O Ryan falou no mesmo vídeo que ele tem um sentimento de rejeição e de abandono pela mãe. Porque ele lembra de episódios na infância dele que quando ele precisou da mãe, a mãe falou, não, te vira, vai só e tal. E ele se sentiu magoado por causa disso. Talvez é por isso que ele abandona mulheres. Ele não quer assumir compromisso sério com mulheres. Pode ser resquício desses traumas emocionais dele. E tem uma parte muito importante no vídeo também, que ele fala que pensava que o pai dele era o vilão da parada, justamente porque a mãe falava, né, fez ele crer que o pai era o cara que era responsável por todo o sofrimento dela e da família. Até que um dia ele precisou do pai e da mãe, e o pai estendeu a mão, e a mãe aparentemente, na percepção dele, a mãe negou ajuda. E ele ressignificou com o pai, fala, poxa, o meu pai, ele não é isso que eu pensava, ele ressignifica com o pai, mas até então parece que ele ainda não ressignificou com a mãe. E é muito importante essa ressignificação, que é justamente o processo de conversão. Você vê, ó, ele pensava uma coisa errônea sobre o pai e passou a pensar algo que era um fato verdadeiro, que o pai dele o amava e o apoiava. E ele ressignificou isso, ele converteu o coração dele em relação ao pai. Você está entendendo o texto acontecendo na vida do Ryan? Agora ele precisa converter o coração dele em relação à mãe. E para você que está vivendo uma situação assim ou semelhante, eu quero te dizer o seguinte, cara. Os teus pais, eles foram o melhor que eles puderam ser para você com aquilo que eles receberam dos pais deles. Se o teu pai ou tua mãe te abandonou, te maltratou, pode ver que a história passada dela vai ter isso na vida dela. Foi o que ela recebeu. E ela te deu o que ela recebeu. E a primeira coisa que você precisa entender para ressignificar com seus pais é isso. Que eles só te entregaram o que eles receberam. Não é culpa sua. Não é porque eles são ruins. Não é porque você é um estorvo, um peso na vida deles. Eles apenas replicaram o amor que eles receberam ou não dos pais dele em você. Agora compete a você pegar isso que você recebeu de negativo e converter em coisas positivas. A você compete ressignificar essa relação com seu pai e a sua mãe. Cara, por pior que o seu pai e a sua mãe tenham sido na tua vida, eu tenho certeza que eles fizeram pelo menos uma coisa boa para você, umazinha só. Nem que seja o fato de ter te colocado no mundo. Eles fizeram isso por você. Então você tem que começar a focar em apenas uma coisa, só nessa coisa. Isso é uma técnica. Foque 100% na única coisa que seu pai ou a sua mãe fez de bom para você, que você lembra. Seja grato por isso e reconheça isso diante deles. Chegue no seu pai, na sua mãe, eu te desafio. Fala assim, olha, obrigado por ter feito isso e isso por mim. Eu te amo por causa disso. Porque os seus pais, eles só vão ser quem você deseja que eles sejam quando você reconhecer a figura deles de autoridade, de paternidade e de maternidade na tua vida. Eles só serão aquilo que você quer quando você reconhecer quem eles foram, quem eles são. E reconhecer de uma maneira positiva. Eu tenho certeza que isso cura relacionamentos e vidas. Por quê? Porque eu passei por esse processo. Eu fiz isso. Eu tinha uma percepção negativa do meu pai. Ressignifiquei. Hoje o nosso relacionamento é maravilhoso. Minha mãe nunca tive, graças a Deus, nenhum problema. Mas isso me ajudou a se desenvolver mais como homem, ter visão de futuro,
como senso de capacidade. É impressionante como essas coisas elas estão relacionadas à nossa infância. Esse nosso senso de capacidade, o que eu posso, o que eu não posso, ele tá tudo ali na nossa infância. Como o próprio Ryan Santos falou, ele percebe que o grupo de pessoas que ele mentoria para negócios e faz terapia também, ele percebe como esses traumas da infância travam a vida dessas pessoas. Elas não conseguem crescer, somente depois que resolvem esses traumas, esses bloqueios emocionais com os pais. Eu vou colocar aqui agora o trecho que ele fala isso, para você ver. Vamos lá? Você não está sozinho, porque o primeiro relacionamento tóxico da vida de todo mundo é com a família. E, na grande maioria dos casos, tá? A gente tem a Kobe lá, o Akin, que faz terapia com a galera. Cara, na grande maioria dos casos, a pessoa jovem, bem-sucedida, ela tem um conflito muito grande com a família e ela só consegue passar daquele teto quando resolve aquele conflito com a família. Okay? Então vocês viram o trecho aí do Ryan Santos e perceberam, como ele percebeu, a importância que é de estarmos bem emocionalmente com nossos pais, de eliminarmos da nossa vida esses traumas, essas dores, esses fantasmas do passado que nos assombram, que nos assolam. E muitas vezes fazem a gente ter comportamentos de fuga, de arrogância, de ignorância, de falta de humildade, de não querer casar, de não querer ter filhos. Isso tudo tem uma origem, cara. Tudo que desvia a tua conduta daquilo que Deus fez você para ser, tem uma origem. E essa origem, geralmente, ela está no teu passado, até ali mais ou menos os 10 anos de idade, e foram causadas ou pelo pai ou pela mãe. Essa é a regra. Mas tem exceções? Tem exceções. Tem abusos sexuais causados por tios, avós, vizinhos, que viram verdadeiros traumas, que moldam negativamente a personalidade da pessoa e acaba sendo uma dor, um trauma na vida toda daquela pessoa, enquanto ela não ressignificar isso aí. É possível ressignificar? Plenamente possível. Você precisa passar por um processo. Eu conheço esse processo. Tem aqui uma playlist no meu canal que se chama assim, Como Superar Traumas. Assiste essa playlist aí, são vídeos bem longos, que era um treinamento que eu tinha online, que eu pretendo voltar um dia com ele, de ressignificação dessas questões emocionais, para as pessoas voltarem a se encontrar em si mesmas, questão de identidade, de relacionamento com os pais. Isso cura, isso é vida, isso salva vidas. Se você tem interesse em entender, assiste essa playlist que eu estou te falando enquanto ela está disponível aqui no YouTube, beleza? Mas esse vídeo do Ryan Santos é rico, assista. Você vai entender muitas coisas, principalmente se você assistir depois que assistir esse vídeo. Ou se você já assistiu esse vídeo, eu acredito que te agregou naquilo que ele falou lá, certo? E vamos seguir a nossa vida, vamos converter o coração, nossos corações aos nossos pais. E não condicione você ter que fazer o que precisa ser feito, que é converter o teu coração aos teus pais, não condicione isso ao comportamento deles. Porque se a sua vida está travada por questões emocionais e você precisa destravar, você não pode esperar ninguém ter um comportamento que vai influenciar nisso. Só pode ser feito por você. E você precisa deslanchar, você precisa avançar na vida. E para avançar, você vai ter que enfrentar esses fantasmas, você vai ter que entrar nesses quartos escurinhos mais dias ou menos dia, para que você se liberte de coisas que estão somente na tua mente, que anulam, aniquilam todo o teu potencial de ser a pessoa que Deus fez você para ser. Beleza? Deus te abençoe, espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui o que você achou disso tudo. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que você acha que vai gostar de receber essas palavras. Um abraço e até o próximo.